quase 85% das pessoas que eu atendo têm vício em adrenalina. E o que basicamente é esse vício em adrenalina, né? Resumidamente, normalmente é uma pessoa que ela tem um padrão de atrasar as coisas, né? De deixar as coisas para depois, ou de acabar tendo picuinha, fazendo problema com coisas que meio que são uma tempestade no copo d'água, sabe? Ou até mesmo não consegue dizer não para aquelas pessoas que sempre tá arrumando problema com ela. Em resumo, são pessoas que buscam emoção. E tipo, só que de uma forma inconsciente, muitas vezes não é saudável. Então, buscou emoção demais, só que por meios que não fazem bem, provavelmente é um vício em adrenalina, entende? Seja até brigar com gente, se atrasar pro serviço, deixar as tarefas que você tinha a semana inteira para fazer para o último momento, sabe? Tudo isso é um jeito de o cérebro, ele normalmente ele fica meio no tédio, né? Não tem muita desafio, não tem muita adrenalina na vida, então ele cria essas situações para simplesmente a pessoa chegar naquele momento ou ela entrar em hiperfoco, porque ela deixou para o último momento, então ela entra no hiperfoco e começa a realizar tudo, coisas que ela não consegue ter no dia normal, né? Que é um foco determinado, uma disciplina, ou entrar num tipo de competição, de luta, né? Onde vai despertar nela adrenalina para ela querer vencer, ter razão. Tudo isso é um vício. E todo mundo está sujeito a isso. Eu estou sujeito a isso. Na verdade, eu tive um grande problema até ano passado com esse vício de adrenalina, porque a minha vida estava muito em paz. Eu estava trabalhando cerca de 2 a 3 horas por dia e acordava, ia malhar, ia fazer minhas coisas, tinha meus projetos. Aquela rotina que eu demorei alguns anos para montar, só que depois aquela rotina que eu estava querendo muito na minha vida, que eu demorei tipo uns 4 ou 5 anos para montar, depois que aconteceu, ela virou tediosa para mim. E aí, eu comecei a fazer umas doideiras, comecei a arriscar em coisas que normalmente eu não arriscaria, em questão de dinheiro, em questão de viagem, em questão de várias coisas. E aí, só depois que eu fui perceber que, caramba, peraí, era meu inconsciente, que estava cansado, cheio de tédio, e estava até, para fugir disso, me colocando em certas situações. Acontece, você acaba abrindo mão de regras até que você tem, porque, sei lá, dá uma doida na pessoa, ela quer fazer algo diferente, ela quer arriscar mais, ela quer um tipo, ela sente o desejo de uma mudança, de uma adrenalina na vida dela. Só que ela não consegue explicar, né? Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa introvertida, ou seja, eu às vezes sou mais no meu cantinho ali, né? Não sou tímido. Tímido tem a ver com insegurança. O introvertido tem a ver com uma pessoa que se recupera, se energiza sozinho, enquanto o extrovertido se recupera, energiza com outras pessoas. Um bom introvertido, eu tava ali, tranquilo. E minha vida social não era uma vida assim, cheia de pessoas, né? Fora do serviço, na verdade, minha vida social não estava muito boa até. Eu estava mais trabalhando, tudo mais, né? E aconteceu, quando eu terminei alguns projetos, tudo mais, que me davam muita adrenalina, começou a vir aquela necessidade de adrenalina, de variedade e tal. E eu falei assim, cara, quer saber? Vou mudar pro sul, vou começar a vida toda lá. Vou largar tudo aqui, vou começar uma vida lá no sul, tudo mais, né? Comecei a conversar com várias pessoas, né? Fiz vários contatos, até comecei a viajar mais, comecei a ir para alguns lugares e tal, coisas que normalmente eu não faria de uma hora para outra. Então, meio que eu também comecei a burlar, a dar passos por cima das regras que eu tinha criado para mim mesmo em algumas questões de planejamento. E aí começou até a aparecer alguns problemas. E eu comecei a falar, opa, calma aí, o que será que isso quer dizer? Porque é isso que você tem que fazer. Quando aparece um problema, em vez de você ignorar, ou um vazio, uma necessidade, você não deve ignorar isso. Você deve se perguntar, opa, o que isso quer me dizer? O que isso quer me ensinar? E eu comecei a ver que eu estava passando por certas coisas, ou abrindo mão de certas coisas, certas seguranças, né? Porque a minha vida estava um pouco parada e meu coração estava pedindo emoção, né? Porque nós somos seres humanos, não somos máquina. A pergunta que vai para você é: qual será as situações da sua vida que não te fazem bem, mas você não consegue largar, que você consegue perceber? Será que essa situação está trazendo muita emoção e variedade para você? Pensa aí, quais os problemas que está tendo na sua vida que você não consegue resolver ou não consegue largar? Será que é porque isso, se você não tivesse esse problema, sua vida ia ser chata, pacata?
Pensa aí. E se tiver, a próxima pergunta é: e aí, o que que você pode fazer na sua vida para ter emoção fora disso? Para ter emoção, para ter aventura de uma forma que é saudável, você pode controlar.